Agora eu falo bora lá, eu lembro dela. Boa noite para todas, todos e todos. Vamos começando aqui mais um encontro do nosso Laboratório de Cultura, Educação e Diversidade Cultural. Hoje eu estou feliz porque a pessoa que vai mediar o nosso encontro de hoje é a Cassiane Camilheiro. A Cassi já vem participando do Laboratório de Gestão e Produção Cultural. Ela já deu aula aqui de produção cultural e economias feministas, agora está fazendo laboratório de projeto, elaboração e planejamento e produção junto com o Zé Renato, e vocês agora vão ter o privilégio de poder ter a Cassi também aqui no Laboratório de Cultura e Educação. E ela vem falar um pouco de produção de projetos socioculturais. Esse último bloco encerra o nosso laboratório, então a Cassi fecha esse ciclo, lembrando que essas últimas aulas, essas últimas 3 semanas, esse mês de novembro, as aulas são todas as terças e quintas-feiras, tá? Das 19 às 21 horas. Então, para vocês se organizarem aí, quinta-feira, a gente está de volta aqui com o laboratório. Vou falar um pouco da Cassi, apresentar, ela pode fazer isso também, mas eu sempre gosto de poder falar um pouco do histórico de quem a gente traz aqui, porque são pessoas com trajetórias muito bacanas para serem compartilhadas aqui com vocês. A Cássia, ela é sócia produtora da Cais das Artes, é integrante do coletivo Caju Cultura. Atualmente, ela faz o acompanhamento da gestão de grupos e projetos nas linguagens de artes da cena e música, e também ministra cursos de gestão e produção cultural. Ela foi conselheira de cultura em Campinas entre 2017 e 2010, foi presidenta do Fórum Permanente de Cultura no ano de 2019 e 2020 e integra o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, FLIGSP. Ela é graduada em Artes Cênicas pela UEL, mestre em Artes pela Unicamp, cursou o programa de capacitação em Gestão de Projetos e Empreendimentos Criativos do MINC e SENAC em 2013, fez também introdução ao Dragon Green para projetos criativos em 2014, cursou gestão cultural no Centro de Pesquisa e Formação do SESC em 2018, SESC daqui de São Paulo, e de 2010 a 2016 foi gestora e produtora da Boa Companhia, onde coordenou projetos de montagem, ponto de cultura, território das artes, projetos de pesquisa, circulação de espetáculos, todos fomentados por editais públicos e privados como o PROAC, Miriam Muniz, Ocupação Funarte, Caixa Cultural e Itaú Cultural. Cássio, um prazer te ter aqui nesse laboratório, espero que seja um bom espaço de troca para todos nós, lembrando que o nosso encontro vai até às 21, e quem for participar aqui ativamente, toda vez que for falar, mesmo estando de câmera fechada, é importante fazer sua audiodescrição, e aí antes de eu passar para a Cássio, já aproveito para fazer a minha audiodescrição. Eu sou Adriana Scanavese, eu tenho 34 anos, sou uma mulher negra não retinta, hoje estou com os cabelos presos, meus cabelos são crespos, volumosos, eu estou de camiseta amarela, mostarda, lisa, com um colar prata, com um fone de ouvido cinza, estou na sala escritório da minha casa, que é uma parede branca, com uma flor suspensa, um quadrinho, um armário branco com livros, um outro armário cinza e amarelo também com livros, e umas malas antigas em cima. Muito obrigada para todo mundo que está aqui, no meio de um pré-feriado e logo depois na sequência de um feriado. Eu espero que possa ser um espaço proveitoso. Boa aula, Cássia, seja bem-vinda. Obrigada, Adriana, querida. Mais um dia aqui a gente juntas. Boa noite, pessoal, boa noite para todo mundo. Vou fazer minha descrição. Sou Cassiane Camilheiro, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, repicados, volumosos também, mas lisos na altura dos ombros. Estou hoje vestindo uma blusa de frio branca com as mangas coloridas, listradas coloridas, e ao meu fundo a parede do meu quarto escritório, do meu lado esquerdo tem a porta do meu quarto, do meu lado direito aparece alguns objetos na parede,
quadrinhos na parede e o mancebo com chapéus e bolsas. Muito bem, vou começar aqui a conversa com vocês. A Adriana falou aí um pouco, né, do histórico, assim. Eu tinha uma professora, não sei se te falei, Adriana, uma professora que eu gostava muito, que ela não deixava, quando ela ia dar aula, falar o histórico dela antes dela dar aula, porque ela falava, não vai adiantar nada, eu vou ter... E ela proibia a gente de falar o histórico dela antes dela dar aula, assim, não, porque depois a gente fica um pouco constrangido, né, quando ficou vendo o histórico da gente. Mas, enfim, é bom também para situar mais ou menos de onde a gente vem. Ela traz alguns elementos aí, mas queria destacar, assim, eu vim do campo das artes da cena, sou formada no Paraná, sou paranaense, né? E como eu vim do campo das artes da cena, a minha experiência é muito ligada ao campo, né, a essa área de experiência, mas faz alguns anos que eu gosto de trabalhar com projetos colaborativos de modo geral, né? E aí a Ana, que é uma das idealizadoras aqui do projeto do Observatório, Ana Paula Duval, me convidou para essa aula especificamente pela experiência de gestão de projetos coletivos, né? Algumas ferramentas que eu trabalho ligadas ao Dragon Dreaming, à sociocracia, algumas práticas. Mas conversei um pouquinho com ela essa semana para entender a demanda, né, desse grupo, para entender um pouco o que é esse grupo, até porque, como você já fez aulas, né, vocês estão no último módulo, a última aula é comigo, e para entender um pouquinho a demanda de vocês, porque a gente pode fazer alguns recortes, né? A gente tem alguns caminhos possíveis para onde ir, mas para não ser muito repetitiva, também tem pessoas aqui que já fizeram curso comigo, já estão fazendo um outro curso comigo, né? Eu sei que tem algumas demandas, às vezes, que a gente está querendo mais falar, né? Então, quero pedir, por favor, né, quem puder pegar a palavra ou escrever no chat, eu vou fazer uma rodada, se todo mundo puder, né, alguma palavrinha, me dizer, assim, de que área atua, né, de que área que atua atualmente, se é no campo das artes, se é das artes da cena, se é no campo social, da assistência social, educação, enfim, que área que atua, não precisa dar muitos detalhes, porque senão a gente estende muito essa introdução, mas para eu saber um pouquinho, e se trabalha na gestão pública, gestão privada, se trabalha em algum coletivo, alguma instituição, ou se no momento trabalha individualmente, né? Só para eu ter uma referência do tipo de abordagem que pode ser mais interessante para vocês. E aí também se vocês têm alguma expectativa específica, né? Porque um dos caminhos de abordagem, às vezes, né, quando ela pediu, né, o título do curso, produção de projetos socioculturais, né, em instituições, isso é bem amplo, né? A produção ela pode ser no viés da parte mais executiva, na parte mais de planejamento, gestão de equipe, elaboração de projeto. Elaboração de projeto é uma coisa que é bastante demandado, mas também é uma coisa que a gente tem muito, né? A gente tem bastante gente que fala sobre isso, talvez vocês tenham tido já essa aula, ou a gente pode pegar um recorte específico. Então, se vocês puderem, por gentileza, eu vou chamar aqui pela listinha dos participantes, que está aqui aparecendo para mim, para vocês falarem sobre essas expectativas de vocês, tá? O que vocês gostariam e também de que área vocês vêm, pode ser? Então, eu vou pedir aqui, ó, pela ordem, é a Adriana e depois o Adriano. Você pode falar, Adriana? Você pode abrir o microfone um pouquinho? Ou escrever no chat, o que você prefere? Oi, Cássia. Posso Tudo sim. bem. Eu sou das artes da cena, né? Porque é de dança e eu sou estilista e figurinista, então praticamente eu trabalho com cena só, né? Não... E estou estudando aí para a gente que escreve projeto, quer dizer, o Antônio escreve toda a parte financeira, executiva sou eu que faço. Então, para mim, toda aula é um aprendizado, porque a gente vinha seco, não sabia nada, e foi aprendendo com vocês, e é isso aí. Para mim está tudo bem. Tá bom. O Adri, bom, você eu conheço um pouquinho, né? Mas pensando assim nessa área, eu vi que outras pessoas escreveram no chat também, né? Produção, mas é isso, produção é bem amplo, né? A gente pode ir para um campo mais executivo, de planejamento, a gente pode ir para um campo de gestão de equipe, a gente pode ir para um campo de elaboração. A elaboração de projetos, ela é muito semelhante em todas as áreas, né? Mas então, se vocês puderem dar um pouquinho mais de recorte da expectativa, o que vocês estão a fim de saber. Tem algo mais, Dri, que você quer falar? Não, o meu tá tranquilo, cara. Tá bom. Obrigada. Adriana, vocês trabalham em coletivos ou não? Vocês têm alguma... Eu não me lembro. Não, na verdade, assim, a gente
sempre trabalhou junto. Aí em 2012 mais ou menos, a gente chamou uns amigos da gente que tem a ver, e quando tem um espetáculo específico, uma coisa que não dá para ser com aluno, a gente trabalha junto. Mas eu vou ser sincera com vocês, a gente sempre bancou tudo. A gente nunca teve um fomento, nada. Então, a gente realizava, fazia e foi fazendo. E tinha a escola, né? Então, o nosso trabalho sempre foi mais assim, em dupla, e o coletivo era mais os amigos que tem a ver com o trabalho da gente, mas nada sempre junto, entendeu? Só para projeto específico. Agora, junto mesmo, eu e o Antônio. Tá bom, beleza. Tá bom? Obrigada, Adri. Adriano, você está por aí? Você pode falar? Como o Adriano não tinha respondido, não sinalizou ainda, Adriano, depois se você estiver ouvindo, ou pega a palavra, pede a palavra aí, ou escreve no chat, por favor, tá? Deixa eu ver o próximo aqui. Cláudia, e depois do Danilo. Tá por aí, Cláudia? Oi, eu estava escrevendo no chat. Aproveita Eu a sou falar, já que você... artista, eu sou artista visual e eu tenho muita dificuldade, a gente tem um coletivo de artes e a gente tem muita dificuldade em fazer a escrita do projeto, né? Principalmente na questão da justificativa, do orçamento, que a justificativa, às vezes, a gente se enrola com o objetivo e fica aquela salada. E o orçamento também é bem complicado, né, para essa questão artística. E outra coisa que a gente faz são oficinas, porque a gente também tem um coletivo de horta comunitária, que é outra legal. área que eu atuo. Mas a gente estava querendo exatamente essa questão de se inscrever em edital por causa do fomento, né? Fica mais fácil para a gente poder realizar o projeto, né? Não ficar só na ideia, né? De materializar isso. E aí as escolas têm ajudado bastante aqui na região com a questão da horta, e a gente tem inserido as hortas na escola, mas é tudo voluntário, né? Tá bom. Legal, Cláudia. Muito obrigada, já deu para ter uma ideia aqui das demandas. Obrigada por comentar. Aí a gente tem... Oi, Carlos. Carlos está por aí. Eu falei também do... Quem que tinha colocado na lista aqui para falar? Era você mesmo, Carlos? Foi, né? Pega a palavra aí. Não, mas você chegou agora. Pega a palavra aí. Ô, Carlos, na verdade, apesar de eu já conhecer um pouco do teu trabalho, né? Se você puder comentar, falar um pouquinho tua expectativa para esse curso específico, né? Como tem algumas possibilidades de recorte, eu pedi para todo mundo trazer um pouquinho, né, do que expectativas, assim, de modo geral, né? De recortes. Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Carlos Teixeira, eu sou um homem de meia idade, grisalhos, barba rala, branca e um pouco calvo. Eu estou vestindo um casaco de moletom, de capuz, de frio, que hoje está frio aqui. Eu moro na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Bom, eu tenho trabalhado com... na verdade, assim, eu digo que eu estou na cultura e eu não sou exatamente nada, assim, da cultura, mas mais recentemente eu entrei dentro dessa proposta e eu trabalhei a vida toda como um professor no centro universitário. Estou aposentado agora, na verdade, aposentado pelo INSS, porque eu fui demitido da instituição na qual eu trabalhava, esperava me aposentar naquela instituição, porque eu comecei justamente a trabalhar com projetos e captar recursos para o desenvolvimento de projetos. E o meu foco e eu gostaria de poder me concentrar nisso, a tratar de projetos envolvendo a promoção da cultura científica. Então, esse, na verdade, é um recorte que eu faço. Eu fiz um curso recentemente de
produtor cultural na Fundação das Artes de São Caetano, também focando nesse aspecto, nesse nicho, né, da cultura, dentro do aspecto da cultura científica. E só para fechar e colocar um adendo, né, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu acabei descobrindo um artigo na Constituição do Brasil que trata que as questões relacionadas com descobertas científicas e tudo que envolve essa questão, elas fazem parte, está bem explicitado no artigo, se não me engano, no artigo 247 da Constituição, se não me falha a memória agora, de que essas invenções, essas descobertas, né, essas questões relacionadas com a produção científica fazem parte do patrimônio cultural do Brasil. Eu achei bastante interessante isso, e eu tenho usado esse argumento quando eu tenho escrito projetos, e aqueles que eu consegui recentemente financiamento, colocando de que a Constituição também fala de que é dever também do Estado financiar, né, essa produção da cultura científica. Então, eu tenho conseguido financiamento e tenho utilizado este argumento de que a cultura científica ela está dentro desse grande guarda-chuva que a gente chama, né, de cultura. Então, o que eu gostaria também de ver dentro desse curso, né? Como que eu posso trazer, né, todo esse aprendizado para reforçar, né, essa questão e esse interesse de trabalhar e de promover a cultura científica. Legal, Carlos. Muito obrigada por partilhar. Deixa eu seguir pela ordem aqui. Fabiana, depois o Felipe. A Fabiana escreveu aqui. Fabiana, eu vi que você escreveu produção cultural, mas se você quiser fazer um recorte mais específico do que você gostaria de trabalhar, se você tem uma demanda mais ligada à elaboração, à gestão, se você não puder falar, escreve aí para nós, tá bom? Felipe, você pode falar? Acho que o Felipe não escreveu aqui, deixa eu ver. Felipe. Vou seguir aqui então, tá bom? Depois quem não... Tudo bem, Fabiana, mas se você quiser escrever no chat um pouquinho mais, né, se você entendeu a minha pergunta, o recorte específico, se tem alguma demanda específica que você gostaria de trazer. Gislaine. Tá por aí, Gislaine? Deixa eu ver se ela escreveu, algumas pessoas escreveram. O Vieira, o Joilson... Ah, a Gislaine escreveu. Da área do esporte, um aprendizado constante. Oi. Gislaine, você não trouxe nenhum recorte específico, entendi que seria, de modo geral, uma atualização, mas se tiver algum recorte específico que você puder trazer. Enquanto isso, eu vou ler aqui do Vieira e do Joilson. Tá? O Joilson escreveu aqui: atuo na produção cultural junto à JAC, Associação de Jovens da Arte e Cultura. Também sou ator e diretor de teatro, no momento estou como gestor. O Joilson também conheço do outro curso, então a gente troca um pouco sobre esses recortes. Vou ler aqui do Vieira. Atuo na produção cultural, fazendo consultoria na área de cultura e produção de eventos, que vão de eventos de música independente e de formação. De eventos de música independente e de formação. Legal, Vieira, mas você me conta aí um pouquinho mais, se você já elabora projeto, não elabora, se você já executa, se você participa de algum coletivo ou de alguma instituição específica, ou se você atua de forma mais independente, para que eu possa direcionar melhor, tá bom? E a Patrícia é parecerista, professora em Economia Criativa e Gestão Cultural e de Projetos. Tá, eu não vou ler seu currículo aqui, Patrícia, porque o objetivo era mais saber, mas eu entendi que você atua na área de Economia Criativa e Gestão Cultural, no Ceará, mas depois, se você puder me trazer um pouquinho mais sua demanda também. Fabiana trouxe aqui, tem interesse em elaboração de projetos e gestão, tá bom.
Carlos trouxe o recorte da Constituição para a gente. Obrigada, Carlos. Deixa eu ver quem mais aqui. A Gislene já falou. Rayane. Tá por aí, Rayane? Você quer falar um pouquinho para a gente sobre a área de atuação, a tua expectativa? Rayane? Tá podendo falar? Ellen? Oi, boa noite. Boa noite. Eu não vou conseguir abrir a câmera, mas eu sou historiadora. Meu campo de atuação é no terceiro setor e também sou articuladora social. Eu participei agora de um edital, né, da área cultural. Estou esperando o resultado, que foi no campo de diversidade cultural. Então, né, se for aprovado, então aí o ano que vem eu vou ter essa atuação mais intensa aí no campo cultural. É isso. De onde você é, Ellen? De qual região? De São José dos Campos, aqui no Estado de interior São de São Paulo. Tá E bom. aqui nós não temos Secretaria de Cultura, mas tem uma fundação cultural, que é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Sim, conheço bastante aí. Legal. João Paulo, você pode falar? Quer trazer um pouquinho do... João Paulo? Miriam, vi que você colocou aqui no grupo. Você quer falar um pouquinho mais sobre o que você trouxe aqui? Oi, Cassi, falo sim. Olha. Desculpa, Miriam, vou aproveitar, eu não estou, pela falta de prática, eu não estou lembrando, mas vocês estão esquecendo também de fazer a audiodescrição de vocês, e eu também não estou cobrando, então bora fazer. Bora fazer. Sou uma mulher branca, pele clara, cabelos grisalhos, uso óculos. Estou hoje na sala da casa da minha mãe, a parede ao fundo é branca e parece na imagem uma pontinha de um quadro. E uma blusa preta hoje. O Cassi, bom, eu tenho a experiência com projetos na área de teatro, mas atualmente fazendo esse curso aqui no laboratório, eu dirijo muito a minha atenção para o Fórum Procultura da região metropolitana de Ribeirão Preto, que é uma organização que nasce, como você conhece, muito inspirada no FLIGSP. Não é uma organização formal, não tem CNPJ, mas ela é um coletivo que se encontra constantemente. Então, eu tenho colocado minha atenção para, provavelmente, descobrir formas de poder termos recursos para executar projetos, né? E em breve, o ano que vem, a gente espera executar o Revoada Cultural, que é um projeto bem bacana, que a gente pretende estar de cidade em cidade, pelo menos em regiões aqui, sub-regiões ao redor de Ribeirão Preto. Os contatos que nós fazemos com os artistas é a partir do voluntariado, e aí a rede é sempre bem grande de amigos que se dispõem a esse trabalho, né? Mas já estou em contato com um instituto que tem um interesse de estar junto com o fórum para desenvolver projetos, enfim. O que as pessoas escreveram, eu acho que tem muito do que eu penso, oxigenar ideias, trocar experiências, e a gente sempre aprende dessa maneira. Obrigada. Legal, Miriam. Obrigada, meu bem. E agora, acho que faltou só o Pedro. Quer falar, Pedro? Um pouquinho, também conheço um pouquinho do teu trabalho, mas seria legal você trazer. Você chegou a pegar minha pergunta, né, no começo? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, sim.
Pedro, Tá. pode falar. Boa noite, eu sou o Pedro, eu sou um homem de 32 anos, pele morena, barba preta, cabelo preto, estou com uma roupa preta, sentado numa cadeira preta com detalhes vermelhos, atrás de mim estou no ambiente do meu quarto, atrás de mim se vê uma parede branca com algumas fotos, um mancebo com alguns penduricalhos e quadros, e uma pontinha do teto marrom. E eu trabalho com palhaçaria, malabares, assim, sozinho, coletivo do Só Eu, e também estou terceiro ano de produção cultural, terceiro semestre, desculpa, de produção cultural, e há 2 meses entrei estou como gestor de relações externas de uma CIA de dança daqui, de uma cidade vizinha da onde eu sou. Eu sou de Minas Gerais, Piranguinho, sul de Minas. É isso. Boa noite. Boa noite, Pedro. Muito obrigada. Acho que todo mundo... Chegou alguém depois, mas caiu de novo. Acho que o Danilo, né? Danilo, eu tinha chamado ele entrou, caiu. Ele deve estar com algum problema de conexão, porque ele entrou e caiu de novo. Acho que não chegou mais ninguém. Bom, gente, legal. Acho que, na verdade, são demandas bem diferentes. Tem gente que tem uma necessidade mais voltada para a elaboração de projetos, né? Saber um pouquinho mais como organizar um projeto. Tem gente que está, talvez, pensando, né, como a questão de captação, né, de pensar formas de viabilizar, não de captação estrito sensu, no sentido de captação de editar, de lei de incentivo, mas trocar um pouco ideia sobre formas de viabilizar projetos, né? E tem gente que está, talvez, pensando mais na gestão, né? Formas de organização de gestão e tudo mais. Então, me parece que tem um pouco das 3 linhas. Dessa forma, eu proponho o seguinte, a gente vai ter 6 encontros, hoje, né? A gente tem encontro hoje, dia 3, que é quinta agora, depois na semana que vem a gente tem terça e quinta de novo, dia 8 e 10. Depois a gente pula a semana do meio de novembro, que é a do feriado, de 15 de novembro, e as nossas últimas aulas são no dia 22 e 24 de novembro. Então, eu proponho organizar as aulas, eu vou depois pensar um pouquinho a partir do que vocês me trouxeram. Eu vou seguir a sugestão da Ana Duval, que ela pediu que no começo, né, no começo do curso, eu trouxesse alguma noção, ampliasse um pouquinho alguma noção do que é um projeto e como se estrutura um projeto. Para que todo mundo fique meio na mesma página. E talvez para algumas pessoas, né, o próprio Carlos, o Pedro, o Joilson, que já assistiram minhas aulas, algumas coisas vão se repetir, mas é legal que a gente vai firmando também, alguma coisa que não, né, que se perdeu, a gente vai trocando, e fiquem à vontade também para trazer as experiências de vocês. Então, a gente vai pegar as 2 primeiras aulas, ou seja, hoje, quinta, a gente vai trabalhar, tentar esgotar, assim, ao máximo, pelo menos uma noção geral do que constitui um projeto, tá? Quais são digamos assim, se eu vou elaborar um projeto, o que eu preciso estruturar como base, né? E a partir daí, a partir da semana que vem, aí a gente parte mais para essa estrutura de planejamento, captação de recursos, né? Ideias de viabilização. E na última semana, a gente vai um pouco mais para a parte de gestão de equipe, ferramentas de gestão, que também pode ser interessante para algumas pessoas. Eu, particularmente, gosto bastante, talvez um dos motivos que a Ana me convidou para esse curso, e que eu sei que não é todo mundo que trabalha em coletivo, todo mundo que trabalha em instituição, mas que serve para várias áreas. Assim, a gente contempla um pouquinho de cada recorte. Tudo bem? Pode ser dessa forma? Então, essa semana a gente fala um pouco de elaboração de projeto, semana que vem a gente fala um pouco mais de planejamento, captação, viabilização de recursos, dá uma olhada em algumas possibilidades digitais, né, troca um pouco de ideia sobre as possibilidades existentes, e aí na última semana a gente vai mais para o, digamos, para o prático de gestão, ferramentas de gestão de equipe. Tudo bem? Desta forma? De acordo? Muito bem. Então, gente, vamos lá. Chegaram algumas pessoas novas aí, que chegaram na sala agora. Boa noite, sou Cassiane. Estou aqui começando o curso com vocês. Hoje a nossa aula, então, vai até às 9, sempre das 7 às 9.
E eu vou começar hoje compartilhando, deixa eu pegar aqui um materialzinho, me dá 2 minutinhos que eu precisei fechar, vou precisar abrir de novo aqui. Só um pouquinho. Parece que sem esperar nada, né? Ela simplesmente ama, né? Wes, teve uma pessoa que entrou aí com o nome de Wes, eu fechei seu áudio, tá? Tava vazando aqui. Bom, gente, então eu vou compartilhar aqui com vocês, para as pessoas que assistiram minha aula esses dias, tem algumas coisas que vão se repetir, mas aí depois outras vocês vão conseguir também acompanhar. Ops, gente, hoje eu estou apanhando das tecnologias, abri errado aqui, peraí. Agora sim. Deixa eu ver se está liberado para compartilhar. Estão vendo daí? Tá dando para ver? Maravilha. Sim. Bom, então, primeiro a gente vai começar, toda vez que a gente fala de produção, né, a gente está falando de produção de projetos socioculturais. Então, produção de projetos de modo geral, quando a gente dialoga no campo da cultura, meio ambiente, educação, eles vão ter muitas semelhanças, né? Mas tem uma das coisas que a gente fala, é um termo muito comum, e que a gente se utiliza e que a gente, na verdade, precisa bastante, é aprender a estruturar projetos, né? A estruturar as ideias, estruturar aquilo que a gente deseja realizar, né? Porque uma das dificuldades, alguém falou aí, né? A dificuldade de colocar no, né? Tornar real, tornar concreto aquilo que a gente tem no papel, às vezes na ideia. Mas mesmo colocar no papel, conseguir estruturar é uma dificuldade de muita gente, né? E uma das primeiras dificuldades que a gente apresenta é entender o que é um projeto, né? Mesmo a gente que trabalha, já está há muito tempo, escrevendo para edital, a gente tem um pouco uma ideia formatada do que é um projeto, né? A gente que faz, sei lá, o pessoal aí que é maioria, né, que escreve projetos para cultura aí no PROAC, no estado de São Paulo, por exemplo, ou editais dos seus municípios, editais, né? Antigamente, quando a gente tinha edital federal, e a gente vai voltar a ter, né, gente, porque teremos o Ministério da Cultura de novo. Então, quando a gente fala desses editais, a gente acaba formatando muito a nossa cabeça para pensar em projeto para edital. Mas um projeto, ele é a estrutura, né? Ele é a forma de organizar, a forma de estruturar ideias através de estratégias. Ou seja, toda vez que a gente tem uma ideia, né, a gente tem algumas ideias, a gente precisa organizar ela, né? Ela se torna um projeto a partir do momento que a gente organiza essas ideias através de estratégias. Ou um outro termo também que é paralelo, né? A gente tem alguns sonhos e a gente coloca isso na forma de um planejamento, né? A gente tem um sonho, o que nos move e como que a gente estrutura isso na forma de um planejamento. Por exemplo, a Miriam traz aí, né, a questão do fórum. A gente tem, provavelmente eles têm algumas ideias, alguns desejos, alguns sonhos coletivos ali do que eles querem realizar, e para que isso se torne um projeto, né, para ser viabilizado de alguma forma, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter uma estrutura, né? Ele precisa, para a gente apresentar, e toda vez que a gente precisa apresentar uma ideia em forma de um projeto, é porque a gente precisa aproximar aliados, a gente precisa formar equipe, a gente precisa conseguir financiamento, a gente precisa conseguir patrocínio, a gente às vezes precisa, às vezes não é nem patrocínio, às vezes a gente quer que, sei lá, as pessoas da nossa comunidade comprem a ideia daquele projeto, a gente quer fazer algo no nosso bairro e a gente quer que as pessoas, né, sei lá, os comerciantes lá do bairro, e a gente tem muitos graus de entendimento do que é um projeto. Mas o importante é ter esse entendimento de que ele é sempre a organização das nossas ideias, né, sistematizadas, organizadas através de estratégias.
para realizar essas nossas ideias, esses nossos sonhos. E os projetos, eles sempre podem ser de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, ou permanentes, né? Então, curto prazo, quando a gente vai realizar ele em poucos meses, até 6 meses. Projeto de médio a longo prazo, geralmente projetos que vão durar de 1 a 2 anos. Projetos de longo prazo, que tem uma expectativa de realização acima de 3 anos, acima de 2, 3 anos. Ele passa a ser um projeto de longo prazo, né, que requer uma perspectiva mais longínqua. Ou projetos permanentes, né? Um projeto permanente, ele é aquele que ele não tem um prazo para acabar, né? Ele não tem um prazo para se encerrar, mas, ainda assim, em projetos permanentes, a gente pode pensar através de planos de trabalho, né? Então, por exemplo, vou usar essa referência que a Miriam trouxe, porque ela é bem concreta para mim. Então, a gente tem o fórum existe e o fórum é um projeto de acontecimento, né? Um projeto de organização em rede. Ele não tem um plano de acabar, né? Não se organiza um fórum, a gente vai organizar um fórum para durar 5 anos e acabar, né? O projeto ele tem uma estimativa, o fórum provavelmente tem uma estimativa de permanecer ativo. Só que esse fórum tem, dentro da sua ideia de composição, algumas formas de escolher alguns trabalhos que eles querem realizar. E aí a organização desses planos de trabalho é o que vai configurar os projetos, né? Ou a mesma coisa que o Carlos traz. O Carlos sempre traz, né? Ele traz isso com muita clareza, assim, bem direto, que ele atua no campo da cultura científica, né? Só que dentro do campo da cultura científica, ele vai entendendo, então o meu grande objetivo, né, é poder promover, fomentar, desenvolver, né, fazer acontecer projetos que possibilitem a difusão da cultura científica, né? Ele traz isso dessa forma. Eu estou aprendendo a falar um pouquinho do que você traz, viu, Carlos? Se estiver errado, depois você me corrige. Mas aí, para que isso seja realidade, né, aí a gente vai ter que começar a perguntar, Carlos, mas através do quê? Né? Como você acha, né, qual o recorte de pesquisa científica? Porque também, gente, todos os nossos projetos têm recorte. Então, isso é muito importante, a gente aprendendo a fazer escolhas e colocar foco no que a gente quer desenvolver. Isso, na produção, é muito, muito essencial, né? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente quer fazer muitas coisas, a gente tem muitas ideias, eu vejo que é uma dificuldade de muitas pessoas que trabalham no campo sociocultural, é a escolha dos projetos que eu desejo realizar, né? Qual o recorte do que eu quero, onde eu quero colocar minha força de trabalho, né? Lembrando que a gente que atua nessa área, às vezes a gente precisa de 1 a 5 anos, às vezes, para desenvolver, né? Para que uma ideia ela se desenvolva a ponto de um projeto se estabelecer, né? Então, por exemplo, vamos pegar que se eu quero fazer um grande mapeamento, né, e construir uma rede de trabalho no Fórum de Ribeirão Preto, né? Isso não é uma coisa que eu vou fazer em poucos meses, eu posso fazer uma etapa em poucos meses. Numa primeira etapa eu vou fazer o levantamento dos artistas, depois numa segunda etapa eu vou criar uma plataforma de serviços, enfim. Essa sequência de etapas, né, às vezes, para se formalizar uma rede de trabalho, né, nesse exemplo que eu estou citando, pode ser que demore por volta de 2, 3 anos, tenha que ser revisto, precise de uma atualização. Então, é sempre legal a gente ter uma perspectiva de quanto tempo a gente vai levar para realizar aquele nosso projeto. E colocar alguns focos, isso, gente, principalmente para coletivo, é muito comum, pessoas que trabalham em coletivo, um tem uma ideia, outro tem outra ideia, outro tem outra ideia, e aí a gente acaba não indo para lugar nenhum, né? Então, também esse trabalho de focar. Seguindo nessa lógica, né, de estruturar um projeto, eu gosto bastante dessa explicação do Dragon Dreaming, que é as etapas pelas quais um projeto passa, né? Todo projeto ele passa por essa etapa. Seja um grande projeto, um projeto permanente, né, um projeto contínuo, seja um plano de trabalho dentro de um projeto maior, ele passa por essas etapas, que é a etapa do sonhar, planejar, realizar e celebrar, né? E todas são igualmente importantes, mas o mais comum Alguém chuta aí qual dessas etapas que a gente mais faz? Onde a gente mais é ativo, onde a gente mais atua, onde é mais comum as pessoas... Dos sonhos. Dos sonhos? Quem mais?
Alguém tem uma opinião diferente do Carlos? Eu não sei se é exatamente o que você perguntou. Eu acho o planejamento mais difícil, e quando ele fica claro, realizar é mais trabalhoso, mas é mais tranquilo se o planejamento está bem feito. Claro, exato. Então, eu acho que, assim, é claro que a gente vai ter realidades diferentes, né? Então, acho que tem gente que fica, inclusive no Dragon Dreaming, tem uma prática da gente experimentar, quando a gente faz os cursos presenciais, de qual é o nosso perfil. Então, tem gente que tem o perfil mais sonhador, tem gente que tem o perfil mais planejador, tem gente que tem o perfil mais realizador, e algumas pessoas têm o perfil mais celebrador. E, por incrível que pareça, o perfil de celebrador é menos comum, né, na área da produção, de quem produz projetos. E Carlos, eu acho que a gente sonha bastante, mas eu acho que é um sonho muito difuso, muitas vezes. São sonhos... a gente fica tendo muitas ideias, tipo, então... imaginou se a gente fizesse isso, imaginou se a gente fizesse isso. O Krenak, inclusive, ele traz um pouco dessa perspectiva, né, quando ele fala do sonhar, e ele fala, eu não estou falando do sonho... né, que a gente vai jogando só, né, aí fica no campo do intangível, né, mas ele fala da necessidade do sonhar concreto também, né, do sonhar objetivo, né, que a gente traz, então qual é o nosso desejo, né? Então o sonhar aqui, gente, ele é essa etapa de ampliar as ideias também, né, porque também pela demanda, pela necessidade, pela quantidade de coisas que a gente precisa executar, a gente vai muito para um plano que é quase que direto para o planejamento, sabe, Carlos? A gente quase às vezes pula, ou a gente fica no campo de um sonho intangível que nunca toma corpo, né? Ou às vezes a gente vai direto, né, do sonhar para o realizar, e a gente não planeja, que é uma outra característica também, porque o planejamento, assim como disse a Miriam, muita gente acha que, né, tem muita gente que acha que planejar é meio perda de tempo, vai dar muito trabalho, então a pessoa quer ir direto para o realizar. Né? Então, na verdade, todos os projetos precisam passar por todas essas etapas. O sonhar. Quando é o sonhar coletivo, ele é ainda mais complexo, né? E depois eu quero falar especificamente disso, né? O sonhar coletivo, a gente precisa ter uma escuta bem ampliada, assim, né? Do que é esse sonho. Depois a gente vai para o planejar, né? Que o planejar, aí sim, é estruturar os nossos sonhos através de um projeto, né? Através de uma estrutura, quanto tempo ele vai durar, quantas pessoas envolvidas, o que a gente vai realizar. E aí a organização de um projeto. O realizar é quando ele toma corpo, né? Quando a gente coloca as ações no mundo, né? Então, é quando a gente começa a fazer ele acontecer. E o celebrar é igualmente importante, mas é muito esquecido, né? O celebrar, ele é aquela etapa de finalizar as ações, de avaliar, né? De ver o que a gente fez que foi positivo, o que a gente fez que não foi tão positivo assim, que precisa ser refeito, né? O que a gente... precisa fazer diferente, né? Então, o celebrar, ele é esse tempo da avaliação, mas é também um tempo de apreciar os resultados, né? Isso a gente não faz muito, e isso no campo né, nos projetos socioculturais, nos projetos que trabalham com pessoas, isso é bem importante, porque a gente, inclusive, faz os ajustes, é o momento de fazer os ajustes necessários, às vezes uma pessoa da equipe que está alocada num determinado campo de trabalho, ela não está se adequando, ou uma forma que a gente está se organizando, ou a forma que a gente está fazendo não é a melhor, e a celebração, ela tem esse momento também de festa, de festividade, de apreciar, porque senão a gente não consegue seguir à frente, né? Então, celebrar é bem importante, e por incrível que pareça, mesmo no campo da cultura, às vezes a gente tem dificuldade do celebrar, a gente já vai direto, né? E quando a gente fica no automático, a gente fica só aqui, gente, planejando e realizando, né? A gente não sonha de novo, não renova os sonhos, né? E não celebra, né? A qualquer momento, se vocês quiserem interromper, podem me interromper. Isso aqui eu vou passar bem direto, porque, na verdade, como é específico da cultura, né? Bem direto não, vou só comentar, né? Todos os nossos projetos, né? Eles passam também eles se encaixam em etapas da cadeia produtiva. Mas aqui eu estou falando de cadeia produtiva da cultura, mas, de modo geral, o campo sociocultural, de modo geral, e aí vai dialogar com esportes, meio ambiente, educação, ele vai passar por uma cadeia parecida, né? Que é desde os projetos, a etapa de criação do projeto, a etapa de produção, né? Então, criação é a etapa das ideias, aquilo que a gente está no campo das ideias e da criatividade mesmo, né? Do desenvolvimento do nosso projeto, das coisas que a gente vai realizar,
seja uma exposição, seja uma feira, seja um projeto de formação, um projeto de uma praça que a gente queira criar. Então, a etapa de criação das ideias, né? Depois a etapa de produção disso, ou seja, a organização disso, né? Então, também quando a gente vai tornar aquilo concreto. A circulação ou a fruição, a circulação, a distribuição é quando o projeto vai se encontrar com o público, né? Então, isso na cultura é bem fácil de identificar, mas também nos projetos formativos, educacionais, é quando o público passa a ter acesso ao projeto, né? Ele começa a ter acesso àquilo que foi produzido, né? Foi criado, né? Teve no campo das ideias, da criação, depois ele foi produzido, né? Ou seja, ele se tornou concreto, depois ele encontra com o público, ele tem um espaço de vivência com o público, né? Então, um espaço de desenvolvimento dessa experiência. Então, a fruição, ela tem a ver com a experiência do público, né? Ela não é aquilo que essa etapa do encontro, e algo que é muito né, uma etapa da cadeia que é muito importante nos projetos de modo geral é registro e memória. E também é algo que a gente nem sempre é habituado, né? A gente também, para mim, o registro e memória, ele dialoga bastante com o que eu falo de celebração também, de avaliação. A gente tem pouco hábito de registrar, de guardar a memória, né? E aí, às vezes, a gente vai realizar outros projetos e a gente perde, né, a memória do que foi construído e a gente acaba tendo que repetir muitas coisas. Agora eu queria voltar com vocês um pouquinho nessa etapa do sonhar, e queria trazer um pouquinho da experiência. A gente fez, inclusive na outra turma, uma prática, uma pequena brincadeira sobre o sonho, né? Como que se dá o sonho. Mas eu quero trazer para vocês como que é o que se entende por sonhar quando a gente está falando de projetos coletivos, né? Quando a gente está falando de projetos dentro de uma instituição, às vezes até dentro de, né? Às vezes tem instituições que são mais formalizadas, ou mais informais, então a gente vai ter características diferentes de instituições, né? Tem algumas que a gente tem um espaço mais informal, mais menos sistematizados, e outros que são mais formalizados, né? Então, gestão pública, às vezes dentro de uma secretaria de cultura, de um instituto, né? Às vezes a gente tem ali algumas hierarquias ou formas de organização que não nos permite tanta flexibilidade nesses processos. Mas ainda assim, eu vou pedir para cada um de vocês atualizar para a realidade de vocês o que vocês acham que pode dialogar com o que eu vou trazer de proposta. Tem uma coisa bem importante. Quando a gente está realizando projetos coletivos, e aí eu vou colocar coletivo aqui, gente, qualquer pessoa mais um já é coletivo, né? Mesmo quando a Adriana traz, ela fala, vou pegar a experiência da Adriana, ela tá aí? Tá. A Adriana fala, eu desenvolvo geralmente os projetos, somos eu e o Antônio. E aí, especificamente, em cada projeto, a gente convida pessoas para fazer parte. E, inclusive, ela traz um termo bem interessante que ela fala, a gente trabalha muito com... qual que é o termo que você falou, Adriana? A gente faz muito na raça, a gente... Não lembro o termo que a Adriana usou, mas ela deu esse... A gente acaba, sempre pagou, né, Cassi? Porque não entrava em edital. Na verdade, tá. Quando tinha escola, tinha tudo, a gente não tinha nem muito acesso a nada. A gente realizava, e a partir do que a gente pensava, e pronto. E pagava teatro, pagava, enfim. Sim, então, lógico, o Antônio ele tem uma coisa muito mais artística, e eu seguro na planilha, por exemplo, porque isso aqui não dá. No dinheiro não dá, isso aqui dá para pegar um disco voador, etc. e tal. Mas, assim, a gente é bem dividido nesse sentido. E aí a gente tem um grupo realmente de amigos, mas que são 90% das vezes são as mesmas pessoas que a gente chama, né? Sim. Mas, enfim, funciona. Legal. Não, se funciona também não importa, é importante. Mas eu vou trazer aqui o que acontece, assim, né? Às vezes a gente tem uma... Eu vou até contar um pouquinho da experiência de um coletivo que eu acompanhei bastante na gestão, e era um pouco parecido com isso que você descreve, Adriana. A gente tinha ali na verdade, uma pessoa só, no seu caso ainda são duas, ali tinha uma pessoa que tinha um coletivo ligado às artes da cena,
tinha pessoas que estavam mais próximas desse coletivo, então se reconheciam como integrantes desse coletivo, e outras pessoas que eram colaboradoras, né, que eram, digamos, parceiras e atuavam pontualmente em alguns projetos, mas, de qualquer forma, a responsabilidade da organização, da gestão, das ideias, de vender espetáculo, de produzir coisas, de criar coisas, era sempre dessa mesma pessoa. E aí, vejam se vocês reconhecem em espaços onde vocês participam. Ao mesmo tempo, por um lado, essa pessoa dizia: eu fico muito sobrecarregado, porque só eu tenho que fazer, se eu não fizer, as pessoas não fazem, e aí eu tenho que garantir, então eu tenho que dar um jeito de movimentar os projetos para conseguir fazer entrar dinheiro, para eu pagar as pessoas, para que elas consigam, até porque muitas delas trabalham muitas coisas, correrias da vida e tudo mais, e se eu não conseguir garantir um pagamento para essas pessoas, elas não conseguem estar, não é nem porque as pessoas são mercenárias, é porque as pessoas precisam trabalhar, precisam se remunerar, e aí elas acabam escolhendo, né, os projetos que elas acabam fazendo aquilo que dá conta. Então, apesar das pessoas terem vontade de participar, elas né, elas vinham conforme a demanda, conforme aparecia o trabalho. E essa pessoa, ela se sentia muito responsabilizada de ter que arrumar o trabalho para todo mundo, né? Então, ao mesmo tempo que eles tinham um coletivo, era uma estrutura um pouco empresarial, né? Não era uma estrutura formal, mas era uma estrutura um pouco empresarial, que essa pessoa que tinha que correr atrás de providenciar, digamos, o trabalho para que todo mundo fosse remunerado, ele também, inclusive, mas era a forma que ele encontrava de fazer, viabilizar. E qual que era uma das coisas que ele avaliava? Que se ele não fizesse, não ia acontecer. Ele falava: se eu não fizer assim, não acontece. Mas eu queria mais ajuda, eu queria mais participação, porque está difícil fazer sozinho. Por sua vez, outras pessoas que estavam nesse mesmo coletivo diziam o seguinte: então, a gente gostaria de ajudar mais, a gente gostaria de participar mais, mas quando a gente vê, fulano já fez tudo, ele já fez, ele já correu atrás, a gente não sabe muito como fazer, como ajudar. Então, isso é muito comum, né, nos espaços de organização de projetos coletivos, que uma pessoa centraliza demais a ação, porque ela realmente sabe fazer bem, porque ela é proativa, ela tem uma iniciativa, só que ela acaba centralizando. E aí chega um momento que ela está sobrecarregada, ela não dá conta de fazer as coisas, ou fica muito aquém do que poderia ser, e em contrapartida as pessoas até gostariam, mas também elas não têm muito proatividade, elas vão indo um pouco no fluxo, né, e né, o famoso a fome com a vontade de comer, né, se amarra aí uma pessoa que faz demais com pessoas que ficam esperando que alguém resolva. Isso é uma coisa que acontece muito comum nos projetos, de modo geral, nos projetos coletivos, né. Então, sempre que eu estou falando de coletivo, eu estou falando de coletivos de várias formas, né? Seja de 2 pessoas, 3 pessoas, ou às vezes, por exemplo, esse caso da Adriana, ela e o Antônio. Mas, especificamente, quando elas vão realizar algum projeto, eles convidam alguns parceiros que já estão por ali, que já são próximos, que estão junto. Mas aí tem uma coisa que acontece muito, que é assim, o sonho que está sendo sonhado, o projeto no qual essas pessoas estão sendo convidadas para participar, elas estão sendo convidadas para participar como colaboradores, como... vou colocar uma palavra aqui que a gente não usa muito no nosso setor, mas também, vocês vão entender, como, digamos assim, funcionários, né, servidores, empregados, enfim, né, como contratados, ou elas estão sendo convidadas como parceiros para sonhar junto ao projeto. Wes, fechei seu áudio porque eu não entendi se você queria falar ou se abriu sem querer. Mas se você quiser falar, você abre aí, tá bom? Você sinaliza. Quem quiser falar, escreve o nome no chat ou levanta a mãozinha que eu passo a palavra, tá, gente? Então, o que acontece? Quando a gente vai sonhar, quando a gente vai realizar um projeto, e a gente quer que as pessoas colhem com a gente, aí eu vou mais uma vez pegar esse exemplo do fórum, a gente tem que tomar cuidado se a gente está vivenciando, se a gente está convidando as pessoas para vivenciar um sonho coletivo, ou se a gente está convidando as pessoas para encampar o nosso sonho, né? O que a gente deseja fazer enquanto projeto de vida, enquanto projeto de vida naquele momento, né? Enquanto um dos projetos que a gente deseja ocupar. E uma coisa muito comum é as pessoas sonharem, vou pegar aqui um exemplo. Uma pessoa queria sonhar uma escola de educação não formal para crianças, no entreturno da escola e tal,
e ela tinha um sonho lá de um determinado tipo de escola específica, e ela convidou várias pessoas que ela achava que poderiam se identificar. Mas ela já tinha na cabeça exatamente como ela queria que fosse essa escola. Ela já tinha o desenho de como ia ser, de onde ia ser, de como ia funcionar. E ela convidou as pessoas, mas na verdade ela queria que as pessoas trabalhassem para ela. Só que ela demorou para se dar conta disso. Então ela convidou as pessoas. Quando as pessoas vieram para sonhar coletivamente essa escola, né, vou chamar de escola, instituição, demorou um tempo, né, porque as pessoas foram convidadas para compor junto um sonho. E aí as pessoas começaram a desenhar esse sonho juntos e de repente elas se deram conta de que não, de que era um sonho que já existia, né, já tinha uma estrutura, já tinha uma... Só que como a pessoa, não, né, talvez não tinha como contratar as pessoas, ela mesma demorou para entender que ela já tinha um sonho definido. E aí no Dragon Dream a gente costuma dizer que para a gente trabalhar o sonho coletivo, a gente precisa deixar morrer o sonho do indivíduo para a gente brotar um sonho coletivo. E isso é feito através de uma prática chamada Círculo dos Sonhos, que eu falei com algumas pessoas que estavam no outro curso, vou repetir agora, e vou mandar no materialzinho para vocês como que é esse procedimento, que é bem simples, na verdade, que é um círculo de sonhar, né? Que é a gente sentar verdadeiramente em roda, né? Pode ser uma roda presencial, se possível, se não for possível, uma roda virtual, e a gente fazer uma escuta coletiva, profunda e acolhedora de quais são os sonhos das pessoas que estão envolvidas naquele projeto, né? Ou, vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, que talvez dê mais concretude, vou pegar aí a Cláudia, que trouxe da horta comunitária, né? Recentemente eu fui convidada para compor o projeto de uma horta comunitária. Eu cheguei e eu entendi que essa horta comunitária era o sonho de um determinado grupo de pessoas. E eu ia como voluntária trabalhar nessa horta comunitária. Quando eu cheguei lá, eu entendi que, na verdade, não. Essas pessoas que estavam conduzindo o projeto, elas gostariam que a gente entrasse de compondo com elas, né? Sonhando com elas junto do projeto. Mas, ao mesmo tempo, elas já têm muito determinado onde elas querem que aconteça, como elas querem que aconteça. E elas chamaram algumas pessoas para trabalhar nessa horta, propondo em troca algumas bolsas, formas de pagamentos, né? Que não era um pagamento formal, remunerado, mas era alguns serviços, algumas trocas, né? Previa uma remuneração ou cesta de alimentos e tudo mais. Quando acabou essa cesta de alimentos, as pessoas deixaram de ir na horta. E aí as pessoas que estavam organizando falaram, poxa, a gente ficou muito chateado porque quando a gente tinha a cesta de alimentos, as pessoas vinham. Agora que a gente não tem mais, elas não vêm. Mas aí eu fiz a pergunta, mas vocês perguntaram por que as pessoas estavam participando da horta? Elas tinham desejo de participar da horta? Ou qual a expectativa das pessoas, né? Inclusive, quem estava organizando estava muito preocupado em explicar para a gente que eles não teriam como pagar mais essa cesta básica para quem estava indo participar. E aí a gente fez uma roda onde todo mundo pôde dizer qual era a sua expectativa? Porque tinha gente que estava lá porque tinha uma demanda alimentar. Tinha gente que estava lá porque queria aprender sobre plantio, né? Tinha gente sobre plantio de comida orgânica. Tinha gente que estava lá porque queria vivenciar uma experiência coletiva, né? Então, as expectativas do porquê que as pessoas estavam lá eram diferentes, né? E isso é possível, né? A gente pode construir um projeto coletivo de horta comunitária a partir do momento que a gente forma um grupo de pessoas e todas elas podem sonhar coletivamente e aí se dividir, né, organizar para que essas tarefas aconteçam. E como que é feito esse sonho coletivamente? Através de alguém que faz um registro, né? Então, a gente passa o bastão da palavra, né? A gente faz uma roda, onde todo mundo tem o mesmo direito de palavra, né? O mesmo direito de fala. A gente tem uma pessoa que vai mediar, mas é muito importante que essa pessoa que medie, ela não conduza os sonhos das pessoas, né, as falas das pessoas, elas só vão registrar, né, e é um processo pelo qual o indivíduo, ele vai tornar um projeto individual um projeto coletivo, né. Então, a primeira etapa, depois eu vou mandar nesse material para vocês, né, é definir qual é o sonho inicial, né, e aí tem duas perguntas geradoras, que eu vou até colocar aqui no chat, mas depois vai no material de vocês, só para vocês... duas perguntas geradoras que a gente pode fazer antes de começar essa roda, né? Que a primeira pergunta é, o que esse projeto precisa ter para ele ser 100% meu também, né? E a outra pergunta é, o que precisa acontecer nesse projeto para que ele seja a melhor coisa que ele esteja fazendo enquanto eu estiver trabalhando nele,
Ou seja, enquanto eu estou ali me dedicando naquelas horas, né, eu escolhi me dedicar 1 hora, 10 horas, 15 horas, 2 horas naquele projeto, ele é a melhor coisa que eu podia estar fazendo naquele momento, né? Porque eu fiz aquela escolha. Para isso, o que precisa ter nesse projeto? Né? A partir dessas 2 perguntas, não é que a gente tem que responder elas formalmente, a gente dispara, né, uma roda de sonhos, né? E a partir dessa roda de sonhos, a gente vai destrinchando, digamos, a gente vai detalhando, eu costumo chamar de micro sonhos, né? Então, a gente tem um sonho maior. Então, vamos pegar aqui com esse exemplo. Nosso grande sonho é uma horta coletiva no nosso bairro. Legal. Então, a gente vai fazer a roda dos sonhos. Eu gosto muito de ter de ter um bastão da palavra. Então, a gente pega um objeto, né? Se a gente está presencialmente, e a gente vai passando a palavra, porque a gente dá uma concretude. Quem que está com a palavra, né? Tem algumas comunidades indígenas que, inclusive, trabalham isso com o cachimbo, né? Com o pauí. E eles vão passando, e quem está com pauí, quem está com cachimbo, é quem está com a palavra também. Eles sentam muito em roda, né? Inclusive, o Dragon Dream é uma prática inspirada em comunidades indígenas, né? Comunidades indígenas da Austrália. Então, tem um bastão da palavra, e esse bastão vai passando, né? Então, eu sonho, e em seguida eu passo para o Carlos. O Carlos sonha, em seguida passa para o Pedro. O Pedro sonha e passa para a Miriam. A Miriam sonha e passa para a Adriana. E aí, qual que é a regra desses sonhos, né? Desses micro sonhos que vão compor o grande sonho? Baseado nessas 2 perguntas, a gente desenhar mais detalhadamente como a gente gostaria que essa horta acontecesse. Eu gostaria que nessa horta a gente tivesse plantas medicinais. Tá, anotei lá. E o mediador, ele só vai anotar. E ele só vai perguntar e questionar a pessoa que falou se ele não entendeu. Tá? Se ele não, eu não entendi como que eu registro, você pode repetir? Aí ele vai mediar, mas ele não vai. O mediador não pode refutar, não pode negar, não pode julgar os sonhos de ninguém. Ninguém na roda pode. A ideia é fazer um espaço aberto mesmo de sonhos, né? Então, primeira coisa é definir qual é o sonho inicial, fazer as perguntas, passar o bastão da palavra, né? Se você pegou o bastão da palavra, você não tem nada a dizer, você passa para a próxima pessoa. E a ideia é a gente fazendo rodadas de falas até todo mundo estar satisfeito, ou a gente pode determinar um tempo. A gente vai fazer esse círculo durante 40 minutos, né? Então, a gente vai rodar. Claro que quanto mais gente a gente tem, mais rico fica essa roda de sonhos, porque se são só 2 pessoas, às vezes, né? E a gente vai ver que, se vocês passarem por essa experiência, ou se alguém já passou, a gente sonha uma coisa, aí depois vai esquentando, sabe? Vai aquecendo. Então, lá pela segunda rodada, o sonho de um começa a estimular o sonho do outro. E aí a gente começa a ampliar, né? Porque um dos objetivos de fazer o círculo de sonhos é ampliar as ideias, é torná-las mais interessantes, mais criativas, mais cheias de vida, né? E mais apropriadas, porque um dos grandes problemas dos projetos é que as pessoas elas não se sentem parte dos projetos que elas participam, né? Por isso que eu perguntei, a gente tem que definir se a gente quer que as pessoas sejam contratadas, se a gente quer uma parceria pontual, ou se a gente quer que elas façam parte verdadeiramente da estrutura do sonho que a gente está realizando, do projeto que a gente está realizando. Eu estou falando bastante de sonho, esse termo às vezes parece um pouco etéreo, mas não é. Quando eu estou falando de sonho, eu estou trazendo nessa concretude do que a gente transforma em projeto, mas partindo dessa palavra que tem um simbolismo também, né? Ligado ao desejo, ao campo, porque afinal de contas a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com criatividade, a gente trabalha com desenvolvimento humano, então faz parte também a gente lidar com as expectativas das pessoas. E aí, concluindo essa história do Círculo dos Sonhos, a gente vai passando a palavra e a gente vai registrando aqueles micro sonhos. E aí as falas, gente, não podem vir com justificativa, né? Elas não podem... você não precisa justificar, ninguém pode negar, ninguém pode refutar, ninguém pode discordar, assim... se você acha que o sonho de alguém não contemplou o seu desejo, você faz um sonho que contemple, que aprofunde, né, que complemente, mas a ideia é a gente ir compondo juntos, né, e sempre de forma objetiva e sem justificativa, ou seja, se eu falar, eu quero que a minha horta tenha, que a nossa horta, né, a minha não, a nossa horta, ela tenha uma entrega de verduras, sei lá, a gente monte ao final do mês cestas de doação, sei lá, é um sonho meu, coloquei lá no papel. Não precisa justificar por que isso é importante, se deve acontecer ou não. Está lá, é algo que me contempla. Né? A partir disso, depois a gente vai planejar,
né? Aí no planejamento, gente, é que a gente vai entender se aquilo pode acontecer de imediato, precisa de um tempo, né? Como que a gente vai viabilizar aquilo, tá bom? Mas eu queria trazer com mais profundidade essa ideia de sonho. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Pedro, você está sem ouvir a gente? Acho que o Pedro não está sem áudio. Conectou áudio, Pedro? Está ouvindo a gente? Ah, vi que você estava com dificuldade aí. Pessoal, vou dar 5 minutinhos para a gente tomar uma água no banheiro. Você queria falar, Pedro? Dri, 5 minutinhos para a gente tomar uma água, então, no banheiro. A gente volta 8h20, pode ser? A gente seguir Pode aqui. ser, gente, 5 minutinhos e aí no retorno a gente tira a nossa foto. Já coloquei no grupo de WhatsApp a lista de presença e vou colocar aqui também. Já podemos ir para o intervalo, tá? Porque eu fico aqui no chat.
E aí, vamos voltar? Hoje eu dei um intervalo um pouquinho menor, gente, porque como a gente também ficou um tempinho no início da aula se conhecendo, para a gente não cortar demais o conteúdo, mas depois eu sempre dou pelo menos 10 minutinhos, que eu sei que 5 fica curto. Bora tirar foto, gente? Quem puder abrir a câmera. Mais alguém? Ah, maravilha. Última chamada? Espero, Miriam, espero. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá, pessoal. Sorrisão. Aí, tá feito. Valeu. Obrigada, gente. Muito bem. Bom, gente, essa introdução que eu trouxe sobre estruturar, né, sobre essas etapas do projeto, é só para a gente ter um aquecimento um pouquinho de entender de onde nasce, né, de onde surge um projeto em qualquer área que seja. Alguém gostaria de falar sobre isso? Gostaria de, né, fez sentido para vocês? Alguém gostaria de perguntar? Vão dando sinais aí, viu, gente? Porque aula virtual, eu gosto muito daquele meme que saiu no começo da pandemia, que era a pobre da professora, assim, era uma bichinha na frente do espelho, falando, alguém aí? Vamos lá, Carlos e Pedro, querem comentar algo? Pode pegar, Carlos. Sim, o que eu queria comentar assim, eu falei aquela questão onde a gente se concentra mais, né? Eu pensei nessa questão dos sonhos, né? Porque eu acho que é onde a gente é mais fértil, né? Então, eu acho que a gente tem muita iniciativa, como os dizem, né? E pouca finalização. E uma outra coisa que eu queria fazer também uma observação, que embora eu tenha, né, eu assuma que eu estou na cultura e não sou necessariamente, né, de origem nela, mas o que eu tenho visto é assim, a gente pode ter um bom projeto, pode ter desenvolvido todas as etapas, né, de planejamento, de elaboração, e aí a gente tem depois a frustração do projeto não ser aprovado, né? Então, não... E aí a gente acaba se frustrando, eu tenho passado por essa experiência, né, de enviar muitos projetos, e, aí, quem sabe agora também a gente tem a esperança de que com esse nosso novo governo as coisas acabem mudando e a gente tenha mais cobertor, né, para poder financiar os projetos que a gente, né, acaba sonhando, idealizando, elaborando e submetendo, porque é muito chato, né? A gente acaba se frustrando muito, né? Legal, Carlos. Eu vou comentar um pouquinho disso, vou esperar o Pedro falar primeiro. Diga aí, Pedro. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Não, só aproveitar esse seja só para agradecer que antes antes desses laboratórios aqui da ODC, assim, eu tinha bastante hesitação na escrita, né, de colocar as ideias no papel, e aí é só um momento para agradecer que particularmente tu, Cassiane e a Daniele Sampaio têm me dado bastante ideias para eu estar elaborando, escrevendo, assim, então muito obrigado, é isso. Ah, Pedro, que bom te ouvir, que bom mesmo, obrigada. É isso, gente, tem que ir fazendo sentido, e às vezes a gente vai aprendendo a cada etapa, né, e rever também, muito legal. Comentar um pouquinho a fala aqui do Carlos, né, Carlos? A gente fala que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né?
que é uma coisa comum, assim. Aí você falou de uma... É isso, a gente tem uma perspectiva de melhorar o contexto que a gente está a nível nacional. Nós que estamos no estado de São Paulo, e aí eu não sei, né, da situação de todos os estados do Brasil, mas nós que estamos no estado de São Paulo também temos uma perspectiva de piorar a nível estadual, né? Então, vamos fazer o combate, vamos fazer o trabalho, vamos fazer a luta, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque toda a estrutura, gente, que a gente vivencia, né, a estrutura política, a estrutura econômica, a estrutura social que a gente está inserido vai influenciar diretamente no poder de realização que a gente tem, no poder de execução, no poder, né, de ação nosso. Então, também é natural a gente se colocar dentro desses contextos, né? Então, para a gente também aliviar um pouco o que é nossa responsabilidade, né, Carlos? Então, isso que você falou é bem legal. Também espero que a gente tenha, né, a nível nacional, a gente consiga suprir aí algumas ações, até porque, mesmo que o estado de São Paulo a gente perca um pouco, né, em termos de política, a gente já não ia tão bem, né? Vamos pensar estadualmente, o cobertor já é curto para o tamanho. Mas o que você fala uma coisa da frustração, né? De planejar muito, né? De elaborar muitos projetos e viabilizar pouco. A gente falou um pouquinho disso na aula de produção lá com o Zé, mas eu queria voltar, porque eu acho que isso tem a ver com o que eu falei no começo da aula. Com o foco do que a gente quer fazer. Eu acho que o planejamento, um bom planejamento, né, uma boa... Aí a gente vai descobrindo, ao longo desse curso, até a última aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas ferramentas. Ferramenta de escuta, ferramenta de gestão, ferramenta de equipe, ferramenta de né, modos, metodologias para a gente ir melhorando o nosso trabalho, né? Principalmente nosso trabalho com as outras pessoas, porque mesmo que a gente não faça parte de um coletivo, a gente sempre trabalha com outras pessoas. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter em mente, Carlos, o que a gente quer realizar, né? A longo prazo, quais são as nossas perspectivas? E aí, quais passos a gente quer dar, né? E a partir disso, a gente estruturar os projetos. E a gente sempre entender os projetos como uma organização. Por exemplo, se eu estruturo um projeto, né, eu tenho uma ideia, vou lá, sento, desenvolvo ela, envio para um edital, e eu não fui aprovado, eu já tenho um ganho que eu estruturei esse projeto. Eu não pego esse projeto, jogo fora, né, e começo outro. Mas isso é uma coisa que muita gente faz, né? A pessoa manda, não passei, então joga fora, vou ter outra ideia. E aí a pessoa vai desenvolvendo coisas conforme vai pintando os editais, né? Isso é muito ruim, porque é muito desgastante e a gente não tem uma perspectiva de onde a gente quer chegar. Então, onde que a gente quer chegar, né? Qual o planejamento? Então, quanto mais a gente consegue se planejar individualmente, coletivamente, eu acho que os últimos anos foram muito difíceis para a gente se planejar, porque num governo que está desmontado, numa pandemia, a gente fica sem perspectiva de futuro, né? A gente fica muito sem perspectiva, a gente não conseguia visualizar para frente. Eu acho, inclusive, que a gente perdeu bastante da capacidade de planejar a longo prazo, né? Mas isso nos ajuda muito. Então, porque daí diminui a frustração um pouco, sabe, Carlos? Porque aí quando a gente manda para um edital e a gente não aprovou, a gente fala, não, então quais são os outros caminhos de viabilização que a gente pode, ou quais outros editais que surgem, né? Quais os recortes que a gente pode aprofundar desse projeto, onde eu quero chegar, né? Quando a gente tem um ponto de chegada, mas os caminhos a gente pode multiplicar, é um jeito da gente... E lidar com a frustração também, né, Carlos? Porque eu acho que isso... Eu tenho refletido muito sobre isso na produção cultural, que na produção, de modo geral, a gente que trabalha com projetos, de modo geral, acho que a gente tem que ter uma perspectiva e um entendimento de que a gente planta bastante e para colher um percentual disso, né? Eu não vou me arriscar a dizer que percentual, porque vai depender da área, vai depender do tipo de projeto, vai depender, né, da condição da estrutura, mas a gente se acostumar um pouco com a ideia que nosso trabalho é plantar, né? Digamos assim, plantar sementes que, sabe, tem na agroecologia, algumas pessoas têm assim, o índice de rendimento das sementes. Tem semente que se você plantar 10, vai brotar 10. Então, o pessoal fala, não planta, né? Isso aqui é uma coisa que você não pode plantar junto. Aí tem modelo, isso aqui você planta de 3 em 3, porque o percentual de brotar dessa semente é tanto, né? Então, um pouco a gente entendendo na nossa área, de acordo com o nosso contexto, nosso percentual de rendimento. Entender que a gente que trabalha com produção,
Carlos, a gente trabalha com plantio de muitas sementes, né? Para brotar, às vezes uma demora um tempo mais, vai brotar lá para frente, ou ela vai virar adubo, né? Ela não vai brotar, ela não vai germinar, mas ela vai virar adubo para outra semente que for plantada. Então, a gente tem essa perspectiva, acho que dá uma aliviada aí na frustração também. Posso seguir, gente? Vou entrar um pouquinho na parte de textos, tá? A parte de orientações de modo geral, né, para a estruturação de um projeto, tá? Então, deixa eu continuar compartilhando aqui com vocês. Eu vou deixar depois, para quem, assim, para eu não ficar muito repetitiva, indo muito a fundo na parte de elaboração de projetos, eu vou deixar depois um link, Adri, eu vou mandar para você mandar para eles, um link de 4 aulas de elaboração de projeto, que são 4 horas de elaboração de projeto, que é só sobre isso. Um é só sobre texto, outro só sobre orçamento, né? Eu vou passar por isso entre essa aula e a que vem, mas como vai ser meio, né, vai ser uma parte do conteúdo que a gente vai passar, não detalhar profundamente, quem está menos acostumado a formalizar projetos pode sentir falta. Então, eu vou mandar esse material para que quem tiver necessidade de se aprofundar vai ter como, tá bom? Vai ter um material aí para estudar. Mas, então, compartilhando aqui, né, algumas perguntas. Quando a gente vai formalizar um projeto, e aí, gente, eu também ficava pensando, né, como é que a gente vai, como é que é um projeto para outras áreas, né? Então, já tive a oportunidade de participar de projetos do campo esportivo, do campo de meio ambiente, né, ajudando, não é minha área de atuação, tá? Então, minha área de atuação é na cultura. O que muda? Principalmente a parte burocrática, gente, que depois, em algum momento da aula, eu vou me direcionar para que a gente possa sair com um pouco mais de informação, para quem é da área da cultura e está querendo conhecer um pouco, né, ampliar essas áreas, para que a gente tenha informação para isso também, mas a estrutura do projeto em si, aqui a gente falando ainda sobre organizar projeto, elas são muito parecidas, né? Elas são muito parecidas até com um projeto, eu falo pré-projeto de TCC, né, tudo meio parecido, assim, na estrutura, que ela se baseia nessas perguntas, né? O que pretende fazer, por que a gente pretende fazer, como a gente pretende realizar, para quem a gente pretende realizar, como vai ser divulgado, deixa eu ver se eu pus as outras perguntas, quanto custa, acho que as outras perguntas eu deixei para depois, quanto custa, né? Então, isso são alguns dos projetos que a gente precisa, algumas das perguntas que a gente precisa buscar responder quando a gente vai estruturar um projeto, né? Então, o que a gente pretende fazer, né? O que é isso? Uma indicação minha para quem não está muito acostumado a escrever projeto, como o Pedro falou, eu estou acostumando agora, né? Estou me adaptando a colocar minhas ideias no papel e a estruturar. Tem gente que tem muita facilidade com a linguagem oral, né? Ou com desenho, né? Porque, assim, no fundo, gente, a gente tem muitas linguagens, né, de comunicação. Só que os projetos, na maior parte das vezes, eles se utilizam somente da linguagem escrita. Agora, felizmente, a gente tem alguns editais que estão aceitando projetos com vídeos falados, gravados, então a gente tem outro recurso, né, de comunicação. Mas são raros, né, principalmente na área socioeducativa, ambiental, a gente ainda, a maior parte deles, né, até onde eu tenho conhecimento, são por escrito, né? Então, a gente precisa treinar um pouco essa linguagem, precisa treinar essa linguagem, né? E procurar parcerias, quem é que redige melhor, né? Só que, se a gente travar muito para escrever, minha dica é gravar áudios, né? Então, você faz uma espécie de autoentrevista, né? Isso é uma dica que eu dou, algumas pessoas gostam, né? Utilizam e dizem que funciona, que é uma autoentrevista. Então, eu tenho dificuldade de escrever. Então, eu faço uma pergunta, como se eu estivesse respondendo para um amigo, para uma pessoa, né? Eu vou contar para ela, através de um áudio, né, o que é que eu pretendo fazer. E aí, a minha sugestão, quando eu dava os cursos presenciais, eu fazia uma brincadeira que era assim, me conta o que é o seu projeto em 1 minuto e meio. Aí eu dava o tempo para a pessoa me contar lá o projeto em 1 minuto e meio. Depois eu falava, me conta o seu projeto agora, o que é o seu projeto em 1 minuto. Né? Agora me conta o que é o seu projeto em 30 segundos. Então, eu ia fazendo um pouco essas brincadeiras para a gente exercitar também o que é prioridade no nosso projeto e a nossa capacidade de síntese, né? Então, isso também são formas da gente ir treinando, né, a responder aquilo que é o objetivo do nosso projeto. E aí, a partir daqueles áudios, você pode transcrever,
o que você respondeu. Gente, 1 minuto e meio de áudio é bastante texto. Tá? Então, às vezes a gente fala, né, 1 minuto e meio de áudio, ele pode dar uma página de texto, dependendo do seu ritmo, né, de fala. Então, a gente ir treinando responder as perguntas e treinando respondê-las de forma objetiva e transcrevendo. Depois que a gente transcreve, a gente vai ajustando, a gente vai relendo aquele texto e vai vendo se ele está dizendo, ele está atendendo aquilo que a gente precisava responder. Outra forma também, compartilhando o texto com pessoas próximas para ver se ela está entendendo o que você está propondo, né? Então, essa primeira pergunta, o que a gente pretende fazer, geralmente a gente vai encaixar essa resposta ou no texto de resumo ou no texto de apresentação. E aí vai variar de acordo com o edital, com o projeto, com o lugar para onde você está mandando a sua proposta, né? Se você está mandando a sua proposta para a prefeitura, ou vamos supor, é lá no fórum, o pessoal está mandando a proposta do que eles querem fazer para uma instituição que pode ser uma possível financiadora do projeto, né? Cada lugar, ou estou mandando meu projeto para uma emenda parlamentar, né? Então tem isso também, tem lugares que você tem possibilidade, tem prefeituras, né, que a vereança ou deputados podem financiar projetos. Aliás, né, Carlos, acho que já tocamos nesse assunto, né, que um dos caminhos, que eu não sei se você já investigou, são as inscrições dos projetos em editais de emenda parlamentar, que felizmente alguns parlamentares já abrem. Não falamos disso? Eu ainda não me aprofundei nisso, que eu acho que é interessante. A gente pode falar mais semana que vem, né? Também não é uma área nova para mim, mas também antigamente as emendas parlamentares eram absolutamente obscuras, né? E a gente tem hoje, eu vejo hoje que alguns parlamentares, pelo menos um percentual das suas emendas, eles abrem, não os do orçamento secreto, né, gente? Os do orçamento secreto, eles não abrem nada, não. Mas o pessoal que está preocupado, de fato, em construir uma proposição um pouco mais democrática, eles, às vezes, parte disso, eles abrem para propostas. Claro que daí vai ter um monte de arranjo, claro que esses parlamentares vão olhar as áreas, as regiões, né, geográficas, então, que eles pretendem atuar, então a gente também vai reconhecendo um pouco disso, mas tem, né, algumas entidades aí que às vezes até mediam, né, esses processos de viabilização de projetos através de emenda parlamentar. E existem cidades que a vereança tem emenda parlamentar, né, as próprias vereanças nas cidades, os vereadores, né, Campinas, por exemplo, não tinha, vai passar a ter, e as cidades maiores, às vezes, têm proposições. Mas, às vezes, instituições, ONGs, fundações, têm formas de financiar projeto. Então, também, quando eu estou falando aqui de estruturar projeto, eu não estou falando só de edital formal, né, de edital público, de edital, né, estou falando também de você enviar o seu projeto para uma empresa financiadora, para várias formas. Então, sempre você vai precisar, no início do seu texto... Diego, você abriu, você queria fazer alguma pergunta, querido? Pode ficar à vontade, se for o caso, viu? Eu vi que você abriu aí a câmera, eu não sabia se você queria perguntar ou se... Não, eu só achei interessante a ideia que você deu, né, primeiro de falar para a gente focar no projeto, né, e não no edital, porque muitas vezes a gente foca no edital e se perde, né, o projeto, a ideia do projeto, né. E eu estou achando bacana também essa ideia do ir diminuindo o tempo para poder entender quais são as nossas prioridades, porque eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu já fiz pitch, né, para os meus projetos, mas nunca fiz um pitch diminuindo o tempo, porque aí realmente qual é a palavra que define o teu projeto, entendeu? Achei fabuloso. Só isso. Perfeito. O pitch, gente, não sei se todo mundo já fez, é aquela brincadeira que o pessoal fala assim, se você encontrasse o seu financiador, né, em potencial num elevador, tem várias formas de falar sobre o pitch, né, mas um jeito que é bem concreto, fala, se você encontrar o financiador ou o patrocinador, a pessoa que pode financiar seu projeto no elevador, e você tem até o 5º andar para apresentar o seu projeto para ela, né, ou seja, vai dar 1 minuto, então você tem que dizer para ela, né, ao mesmo tempo você tem que ser encantador na sua proposta, né, você tem que trazer, porque todo mundo quer se aproximar de ideias legais que animem, que as pessoas estejam estimuladas a fazer, né, então toda vez que a gente aborda uma pessoa com dó da gente mesmo, gente, falando do nosso projeto, tem gente que começa projeto contando a crise, né, contando os problemas, então isso é sempre não muito estimulante, né, então a gente tem 1 minuto, o que é essencial você falar? Né, o que é prioritário você falar? Então esse é o processo do pitch, né, que algumas feiras de serviços fazem, que é você ter um tempo estipulado
para apresentar o seu projeto para um financiador, né? Um possível financiador, um possível patrocinador, né? E aí algumas pessoas usam essa imagem do elevador, né? Você encontra uma pessoa, ela vai descer no 5º andar, você tem até o 5º andar para falar para ela o máximo de informações, mas ao mesmo tempo, como você tem pouco tempo, você vai ter que ser conciso. Ser conciso não significa falar rápido, né? Você escolher o que é essencial falar e, ao mesmo tempo, transmitir, né, uma boa impressão do seu projeto, né, um potencial de realização, né, de interesse e tal. Então, isso é o pitch. Mas eu fico brincando, Diego, eu falo assim, para a pessoa variar, né? Uma hora ela imagina que o elevador vai até o 10º andar, uma hora até o 5º, uma hora até o 3º, para ir aprendendo, né, realmente. Tipo, se eu tiver um texto, uma página inteira para falar do meu projeto, o que eu falo? Se eu tiver 2 parágrafos, o que eu falo? Se eu tiver que escrever em uma frase, o que eu falo, né? Então, você até falou, né? Se eu tiver que resumir em uma palavra, né? Uma palavra é muito curta, mas uma frase curta é importante. Quando eu fazia o processo de pitch, eu comecei a desenvolver uma outra técnica que seria colocar apenas imagens, entendeu? Selecionar imagens que conseguiam responder essas perguntas e tal. Então, assim, fica muito mais dinâmico para apresentar para possíveis patrocinadores, possíveis investidores, né? Porque quando você apresenta só a imagem ela comunica muito, só que você demora bastante tempo para a seleção dessa imagem, só que ela te dá muito mais argumentos, né? Do que às vezes você botar um monte de palavras ou coisas desse tipo para poder fazer uma apresentação de pitch para alguém, entendeu? Fantástico. Diego, eu acho que os projetos deviam aceitar desenhos também. Porque a imagem, de modo geral. Porque, por exemplo, esses dias eu estou dando um curso de elaboração de projetos para 4 comunidades indígenas aqui da região onde eu moro. E a prática deles com a linguagem escrita, alguns, claro, tem mais, outros têm menos. Mas eu dei a possibilidade para eles, de uma parte do projeto, eles desenharem. E aí, na segunda parte, eu queria que eles escrevessem, eles não queriam mais, porque eles se identificaram muito com o desenho. E realmente foi muito legal, porque eles fizeram um painel, né, para apresentar os projetos, e ficou demais, porque tinha algumas palavras escritas, mas os desenhos ajudavam eles a contarem a história, né? Muito legal, assim. Então, às vezes a gente tem possibilidade de abrir mão desse recurso, né, gente? Às vezes tem editais, ou SESC, por exemplo, instituições. Às vezes a gente pode também, se acha que o nosso projeto ele carece de uma imagem, por exemplo, eu estou trabalhando com mapeamento, né? Mapeamento de uma região. Poxa, às vezes um desenho daquela região, né? Tem coisas que, né, concordo com o Diego, que imagens às vezes contam e traduzem muito mais do que palavras, né? E trazem muito mais elementos, assim. Bom, então, seguindo aqui, né, nessa lógica. Então, esse começo do projeto, a gente sempre tem que deixar muito claro e muito nítido o que a gente pretende fazer. Isso vai se chamar resumo ou apresentação. Tem lugares que o pessoal coloca também apresentação detalhada, apresentação resumida, apresentação e descrição. Aí vai depender um pouco, gente, de como esse edital está pedindo para você colocar as informações, né? Aí tem alguns editais que eles são muito minuciosos, eles dividem em vários pequenos blocos de perguntas, outros são mais concisos, tem ali às vezes 2, 3 perguntas para você responder, né? Então, por isso que eu gosto de estruturar o projeto base, né? E a partir desse projeto base eu vou adequando ele aos editais que aparecem, às possibilidades que aparecem. Então, o que eu pretendo fazer é contar, né, apresentar com mais ou menos detalhe aquilo que vai acontecer no meu projeto, aquilo que é essencial no meu projeto. No máximo, geralmente no máximo uma página, não muito mais do que isso, né? Aí, por que eu pretendo fazer? Né? O porquê, ele vai se encaixar geralmente no objetivo, né? O objetivo, ele é um meio de campo aí, ele é também o quê, mas muitos editais não estão mais usando esse termo objetivos, o PROAC, por exemplo, não usa mais, porque é quase repetitivo, né? Se eu coloquei a apresentação, ou seja, eu apresentei meu projeto, e eu justifiquei porque ele é importante, ali já estão os meus objetivos inseridos. Mas o texto de objetivo, gente, ele é geralmente respondido mais em tópicos, né? Então, geralmente, entra o objetivo geral e os objetivos específicos, né? Que é o detalhamento um pouco desse o que eu quero fazer, quais metas eu quero alcançar, o que eu quero atingir, né? Onde eu quero chegar com esse projeto. Então, eu vou colocando ele em tópicos, né? Em objetivos bem diretos, assim, bem detalhados, né? Então, sempre a gente tem um objetivo geral, então vou pegar aqui um projeto do Carlos, né? Um objetivo geral é debater a participação de mulheres na política institucional, né? Aí isso seria o objetivo geral, por exemplo, né? Aí o objetivo específico,
ampliar a participação de mulheres na política, trazer o tema para jovens e adolescentes se interessarem pelo debate da política nacional, institucional, trazer uma igualdade de gênero, enfim, aí a gente pode, né, trazendo minúcias, esses pequenos objetivos que vão sustentando, dando base para esse objetivo geral. Claro que eu falei aqui simplificado, porque o Carlos tem muito mais propriedade para falar do projeto dele do que eu, mas é só para a gente entender um pouquinho do que são os objetivos. Às vezes a gente fala, mas eu vou ser repetitivo. O objetivo, ele é um pouquinho repetitivo, ele meio que coloca em tópicos, sabe, resumidinho ali em linhas, né, o desenho do projeto em geral. Quantidade de público, né, metas, quantidade de ações a serem feitas, tudo isso pode entrar também no objetivo. Já a justificativa, gente, ele vai entrar no campo do porquê e para quem é importante o meu projeto, né? Para quem que ele é importante? Para quem que ele interessa? Né? Qual a relevância dele? Tem muitos editais que têm utilizado os termos potencial, relevância para o campo onde eu estou inserido, né? E isso é muito legal, eu gosto muito de pensar que quando a gente vai desenvolver a nossa justificativa, a gente precisa entender se o contexto que a gente está, histórico, político, geográfico, qual é a demanda que aquele contexto tem, nos possibilita para a gente apresentar esse projeto, né? Então eu vou apresentar um projeto de desenvolvimento de uma ação em rede na região de Ribeirão Preto. Qual que é o contexto cultural na região de Ribeirão Preto? Quais são né, o que a cultura pode fomentar ali? Que tipo de ação a gente pode desenvolver? O que hoje não acontece? Quais são as carências, né? Aí a gente vai entrar também numa lógica que no Canvas eu apresentei para os alunos que fizeram o curso, que é uma demanda de o que eu atendo, né? Quais são as demandas, as necessidades, e aí eu estou pensando não um cliente específico, porque aqui a gente não está falando de cliente, mas quais são as demandas da minha região ou que podem interessar o meu financiador ou o meu patrocinador, né? Então, lembrando que a gente pode estar falando com empresas privadas, empresas, né, terceiro setor, a gente pode estar falando com entidades públicas, né, governamentais, como município, estado, federação, a gente pode estar falando com vereadores, deputados, a gente pode estar falando com o SESC, né, então depende um pouco de onde eu estou buscando o apoio, o patrocínio, né, o financiamento para o meu projeto. Então eu vou tentar entender um pouco pela cabeça desse meu patrocinador que tipo de demanda que ele pode ter, que ele pode estar buscando, que eu atendo com o meu projeto, né? Então, eu sempre falo para as pessoas lembrarem do seguinte, se a gente está enviando um projeto para um edital público, por exemplo, é muito diferente do interesse do projeto de uma empresa, né? As empresas, elas têm ali aquele, né, às vezes um discurso que fica só no discurso, às vezes, né, esse discurso pode ser, de fato, um pouco mais concreto, real, né, ter uma validação com a realidade. Um discurso social, um discurso ambiental. Então, por exemplo, buscar o que as empresas geralmente têm ali, quando a gente busca nos sites, elas dizem ali do intuito, né, delas, de fortalecer o meio ambiente, né? Se é uma empresa, por exemplo, que tem um impacto ambiental, geralmente elas vão ter interesse em projetos que ajudem elas, né, a literalmente limpar a barra na questão ambiental, ou se são empresas que têm um diálogo no interesse na questão educacional, então projetos ligados à educação, projetos ligados ao desenvolvimento humano da região, ao desenvolvimento econômico e social, né? Então buscar quais são, aqui eu já estou trazendo, né, para além dos editais públicos, quais são as chaves que essas instituições, essas entidades que vão financiar os meus projetos podem, qual que é a chave de interesse do meu... Veja, gente, eu não estou dizendo para vocês forçarem a barra, nem fingirem, né, atender necessidade nenhuma, mas é para vocês buscarem, de verdade, dentro do projeto de vocês, o que pode interessar para aquele patrocinador ou aquele subsídio que vocês estão buscando. Porque pode ser que seu projeto tenha áreas atendam demandas diferentes, né? Mas tem coisa que vai ser de interesse do setor público, tem coisa que vai ser de maior interesse do setor privado, né? Então, quando você fala de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, ampliação de poder de compra, sei lá, milhares de coisas que a gente pode estudar. Então, a justificativa, ela requer um pouquinho de pesquisa, tá? Pesquisa
de dados, eu não estou falando de uma pesquisa mega aprofundada, mas uma pesquisa de dados, de informações do que a gente está escrevendo, ela pode ajudar a embasar muito a nossa justificativa. Tudo bem até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompem, peçam a palavra, escrevam no chat, tá bom? Eu vou me baseando aí pelo rostinho de quem deixa o vídeo aberto. Então, tá o vídeo do Carlos e do Pedro. Eu vou conferindo aí se eles estão... se está fazendo sentido para eles. Mas vão me escrevendo se precisarem, tá? Aí, o que mais? Aqui, depois o como, né? O como ele será realizado. Vou dar uma aceleradinha para dar tempo de terminar às 9, pelo menos essa parte. O como ele vai ser realizado, né? Aqui, gente, é o detalhamento das atividades. Descrição das atividades, formato das atividades, dados gerais, metodologias adotadas, plano de trabalho. E aí, gente, eu vou dizer uma fragilidade de muitos projetos. Muitos projetos têm um argumento, né? Digamos assim, a apresentação do projeto é linda, ela traz, né? Porque na apresentação a gente vai trazer um pouquinho do detalhamento do como, né? Às vezes ele aparece ali na quantidade de atividades que a gente vai realizar, a quantidade de cidades que a gente vai atender, às vezes isso até aparece ali na apresentação, nos objetivos, mas depois na hora da concretude, né? Da hora digamos, de entrar no detalhamento, chega lá, o projeto está meio mal estruturado. O que significa? Eu coloquei lá uma proposta linda de desenvolvimento profissional para o setor de esporte, sei lá, da minha região. Só que, né, então eu vou propor ali oficinas, debates, né, sei lá, tudo que eu puder criar de atividade no meu projeto. Só que chega na hora do detalhamento, eu coloco oficina. Eu não coloco quantidade de público, eu não coloco se essas oficinas são online, né, se elas são virtuais ou presenciais, né, que antigamente não existia, hoje existe, se ela é virtual, se ela é presencial, quantidade de público, quantidade de horas, idade do meu público-alvo, né, faixas etárias que eu pretendo atender, tempo de duração dessa oficina, se é uma oficina de curta duração, né, de uma semana, se é uma oficina de meses, uma atividade permanente, né? Então tem uma série de coisas ali que o pessoal não coloca, então às vezes fica uma oficina, lá no meio do projeto tem oficinas de capoeira. Tá, mas eu não sei. Você vai dar essa oficina, né, uma coisa é uma vivência, 3 dias de oficina de capoeira, outra coisa é uma oficina de capoeira que dura 5 meses, que vai trabalhar, né, desde o conceito histórico, a prática, né, vão ser vários professores, vai ser um professor só, então as pessoas não entram nesse detalhamento, e um bom projeto, gente, ele tem o detalhamento, né, quando a gente vai trabalhar com projetos de formação, aí atenção, porque várias pessoas aqui me falaram projetos ligados à formação. Projetos ligados à formação, gente, tem que ter um mínimo de metodologia adotada, né? Eu não sou do campo da educação, eu não sou do campo da pedagogia, se tiver gente que vai entender melhor do que eu estou falando, né? Mas mesmo quem não é do campo da pedagogia, né, a gente entende que, a partir do momento que eu vou dar uma aula, eu preciso ter, né, definido um pouco que método eu vou utilizar, né? Então, quando eu mando um projeto, por exemplo, que seja aqui para o observatório, né? Quando a Ana me manda a proposta da sua oficina, eu mando para ela o conteúdo que eu pretendo trabalhar, né, enfim, a ideia geral do projeto. Aqui é um projetinho simples que eu mando, por exemplo. Então, a ideia geral do projeto, das aulas que eu quero dar, a metodologia. Eu vou trabalhar com aulas práticas coletivas, vai ser uma aula mais teórica, eu vou ter experimentação, vai ter debate nas aulas, vai ter grupo de trabalho, né? Então, os métodos que eu vou utilizar, e eu faço cursos de formas diferentes, né? Eu faço curso de elaboração de projeto, que é basicamente teórico. Eu faço outros cursos de elaboração de projeto, que é baseado na prática, né? Alguém aqui já fez, acho que o Antônio não está aqui hoje, mas ele já fez. Adriana, não sei se fez curso do CRD comigo. Fez, Adriana? Teve gente que já está... Teve gente que já vai enjoar das minhas aulas, hein, gente? Já fizeram muita aula comigo. CRD não, foi ele. Eu estou fazendo na segunda com você aqui, tá bom. né? Que eu já vou misturando os lugares que os alunos fizeram, Adriana. Mas o Antônio, por exemplo, ele fez o curso no CRD. O curso no CRD, minha metodologia era absolutamente prática, porque ela era voltada para um edital específico, que era PROAC. Não era PROAC, mas era voltado especificamente para edital público, né? Então, a gente tinha uma metodologia que era muita tarefa de casa, né? E debate, as pessoas traziam as propostas. Então, cada curso tem uma metodologia. Então, quando vocês estão trabalhando com um projeto de formação, gente, é bem importante
trabalhar a metodologia das aulas, né, e tudo mais. Plano de trabalho está ligado ao, né? Então, também vou desenvolver um projeto de um espaço cultural ou um projeto de desenvolvimento educacional ou de meio ambiente, né? Ligando educação e meio ambiente aqui no meu bairro, né? Então, qual é o plano de trabalho? O que significa? O que eu vou fazer no começo, né? Qual que é a primeira etapa, qual que é a segunda etapa, como que isso vai, né, vai ligar de uma etapa a outra, né? Então, a gente entender que tem uma sequência. O plano de trabalho, ele se assemelha um pouco à ideia de cronograma, mas um pouco mais detalhado, né? Porque o cronograma, quando eu penso em cronograma, eu penso uma coisa tabelinha, ação, período, né? Uma coisa bem objetiva. Segundo eu mostro, quarta eu mostro, quinta-feira eu mostro um cronograma para vocês, alguns já conhecem, mas só para quem nunca viu. Mas plano de trabalho, ele tem um pouquinho mais de detalhamento, ele está mais ligado a projetos de instituições, né? Então, aqui, quem já trabalhou com ponto de cultura, quem já trabalhou em ONGs, OS, né? Quando eu envio um projeto para essa, né? Ou para uma instituição, ou eu faço parte de uma instituição, eu vou mandar projeto para concorrer a uma verba, geralmente eu tenho que ter um plano de trabalho bem detalhado, né? Principalmente quem atende crianças, quem atende adolescentes, tem que estar respaldado na metodologia, tem que estar bastante respaldado nessas estruturas, né, gerais do que você vai realizar, qual que é o seu plano de ação, né? Porque tem uma responsabilidade bem grande, né, em trabalhar com formação, principalmente quando a gente está falando de formação com crianças, adolescentes e jovens, tá bem? Aí, para quem a gente vai, né? Qual que é o nosso público-alvo? Tá? Quem que é o público-alvo que a gente quer atender? Isso aqui é bem direto, gente. Qual que é o público-alvo do nosso projeto? E, às vezes, o nosso projeto ele tem um público-alvo imediato, um de longo prazo, ou ele tem um público-alvo direto e um indireto, né? Então, a gente pensar quais são as pessoas que a gente está buscando que sejam beneficiadas com o nosso projeto, né? Pode ser beneficiado diretamente, indiretamente. Quando eu vou dar, por exemplo, um projeto de formação artístico-cultural para o meu bairro, né? Às vezes eu posso ter um beneficiário direto, são as pessoas que vão estar fazendo as aulas, mas indiretamente outras pessoas do meu bairro podem se beneficiar, porque isso vai ter um desdobramento de ações culturais no bairro, o comércio pode se beneficiar, porque ele vai ter um fluxo de pessoas, né? Ou quando eu vou fazer um festival, né? Eu gosto muito de pensar, festival numa cidade movimenta muita coisa, né? Porque ela tem um público direto, né? Tem um festival com oficinas, apresentações e debates. Eu vou ter vários públicos que vão ser atendidos, né? A pessoa que vai assistir a oficina, participar da oficina, a pessoa que vai assistir os espetáculos, a pessoa que vai, as pessoas que vão ser contratadas, o comércio que vai ser mobilizado. Então, eu tenho uma série de camadas de públicos que o meu projeto pode atender. Então, quando a gente está pensando em projeto cultural, nosso entendimento de público, às vezes, está ligado diretamente ao público do espetáculo, né? O público do show, público do livro, né? Quando a gente está pensando em projeto institucional, aí a gente amplia um pouco esse conceito, porque um projeto institucional, um projeto, né, que movimenta a sociedade, digamos, numa amplitude maior, ele pode ter públicos distintos, ele pode, né, ter uma ampliação maior desses públicos atendidos direto ou indiretamente. E o plano de divulgação, que é como vai ser divulgado, né? Como que eu divulgo o meu projeto, como que ele pode chegar nas pessoas, né? E aí vocês tiveram aula de comunicação, não vou me atrever a destrinchar sobre isso, espero que vocês tenham podido ter boas experiências, mas um plano de divulgação é como que você planeja divulgar as ações do seu projeto para que ela atenda os seus objetivos, para que ela atenda o seu público-alvo, para que ele chegue naquilo que você almejou, que você desenhou, que você estipulou de acontecer. E o plano de divulgação é bastante importante, né? Ele pode contar com mídias sociais, mídia espontânea, mídias impressas, comunicação. Eu falo que vale de tudo, gente, até carro de som, dependendo do seu projeto, né? Dependendo da sua área, dependendo do seu contexto. Então, vai variar muitíssimo, né, as possibilidades de divulgação que a gente pode fazer para atingir nosso público. Bom, por hoje era isso que eu queria passar. Na quinta-feira, a gente vai daí aprofundar um pouco mais, né, na parte de orçamento, de cronograma, pensar um pouquinho como é que a gente pode estruturar esses projetos. E também vou trabalhar um pouquinho de dúvidas. Como a gente não teve muito tempo para olhar algumas dúvidas de vocês em relação aos textos, na quinta eu destino um tempinho para isso também, tá bom? Por hora, tem alguém com uma super dúvida aí que precise falar? Deixa eu ver os chats.
Ó, a Adriana pôs a lista de presença, não vão perder. Diego comentou uma técnica, já falou. Palavra nova, vereança, conjunto de vereadores. Ai, o que você leu? Ah, pitch de elevador, aprenda a vender a sua ideia. Legal, Carlos, legal. Plano de divulgação acaba sendo a parte mais importante pelo que vi. É muito importante, Diego, muito importante mesmo, principalmente quando a gente está trabalhando com iniciativa privada, eles querem muito saber como que você vai difundir a marca deles, né? Bem importante. E no mais é isso. Muito obrigada também, Patrícia, Cris, Adriana, todo mundo. Foi rapidinho, estou acostumada a dar aula de 3 horas, de 2 horas. Opa, curto. E quinta-feira a gente segue. Tá bom, gente? Maravilha, gente. Não, boa noite para todo mundo, bom feriado e a gente se encontra aqui na quinta-feira. Bom feriado, gente. Até quinta. Tchau, tchau. Até quinta. Tchau, Cássio. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, boa noite.